Olá Brasil, meu nome é Cristiane e eu estou aqui para falar sobre uma série que está sendo bem badalada desde 2017 e ela está causando um alvoroço. Eu quero falar sobre The Handmaid's Tale, que ela foi lançada em 2017 e produzida pela Hulu, uma concorrente da Netflix lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não chegou, né, essa plataforma, então para a gente poder assistir essa série, a gente tem que dar um jeitinho brasileiro, né? Ou então, a gente pode, quem tiver a TV fechada, passa na Paramount TV, Paramount Channel, toda semana sempre dá os episódios, principalmente a primeira temporada já está passando lá. Bom, gente, esta série ela é baseada em um livro da canadense Margaret Atwood e foi lançada em 1985. Bom, desde lá, este livro ele é super conhecido e está sendo bem usado, principalmente pelos movimentos feministas, não é? Pelas mulheres como um guia, não é? Para evitar certas coisas, né, de que acontecem dentro dessa série. Bom, esta série aqui no Brasil, ela é chamada de O Conto da Aia. Então, gente, para você ter uma noção, né, da repercussão dela, o último clipe da Ariana Grande foi feito uma alusão das Handmaids, das aias, no clipe dela. Então, para você ter assim uma noção do que está sendo esta série, né, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui também. Eu não sei se no meio dos meus amigos ela está sendo bem conhecida, mas eu sei que para lá, né, está sendo bem bombado. Outra coisa também, gente, ela agora em 2018 recebeu 20 indicações para o Emmy. Então, assim, a gente tá aqui torcendo, né, para que ela seja bem premiada, né, porque merece. Uma série muito bem feita. Então, eu quero passar para vocês a sinopse dela. Então, em um futuro distópico, as doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, aumentaram bastante, né? E também as questões de poluição e ambientais que acabaram causando a infertilidade das mulheres. Então, pouquíssimas mulheres poderiam, bem pouquíssimas poderiam engravidar. Então, nesse meio caótico, né, surge aí um movimento fundamentalista cristão, né, chamado de Filhos de Jacó, na qual eles matam o presidente, eles acabam com o Congresso e fazem com que aquilo pareça um ato terrorista, não é? E eles acabam tomando conta da situação, tomando conta dos Estados Unidos, e aí eles fazem dos Estados Unidos a República de Gilead. Essas regras, na verdade, se você assistir a série, você vai começar a perceber que parecem que as pessoas elas não estão em um futuro, mas elas estão em um passado muito distante. Por quê? Porque os comandantes, né, o exército aí que é a elite deste movimento, eles tentam fazer o quê? Resgatar certas... Bom, gente, a gente começa a gravar, aí passa o pessoal do ovo, o outro liga a TV bem alta, é sempre assim, né? Aí agora me perdi no pensamento, enfim. Bom, deixa eu passar o pessoal do ovo aí. Então, gente, continuando, esse movimento ele tenta resgatar as regras antigas, os valores lá do passado, já que não existiam mais, e eles acabam, não é, fazendo regras e classes diferenciadas daquilo que se existia anteriormente.
Quem é que sofre mais nesse mundo aí que surgiu esse novo mundo? Claro, né? As mulheres. As mulheres são as mais prejudicadas. Por quê? Porque os seus direitos eles são completamente revogados. Eles foram completamente banidos. As mulheres não poderiam ler, as mulheres não poderiam escrever, elas não poderiam se expressar. A coisa era punk mesmo para elas. Enfim, essas poucas que poderiam engravidar, que esses comandantes, esse pessoal pensou? Não, a gente vai lá, né, e coloca regras bíblicas para não assustar, né? Regras bíblicas, na verdade, do Antigo Testamento, mas bem distorcidas, para convencer todo mundo de se engajar nesse novo projeto de pegar, né, essas meninas que sobraram, essas mulheres que sobraram férteis. Elas foram sequestradas, elas foram colocadas em antigas escolas, antigas universidades, e aí elas foram doutrinadas, passaram por torturas psicológicas, por torturas físicas, né, para que pudessem obedecer realmente como cordeirinhos, até que elas estivessem prontas, né, para ir cada uma para casa de um comandante da elite, de alguém com cargo especial. Sim, porque só eles tinham o direito, né, de ter uma dessas handmaids, que aqui no Brasil elas são chamadas de aias, servas, né? A única função delas era o quê? Procriar. E elas eram treinadas pelas tias, né, que eram outra classe de mulheres, que elas eram as treinadoras. E também tinha uma outra classe, né, que são as martas, né? Essas, elas ficavam aos afazeres da casa. Realmente, para vocês terem uma noção, os direitos, elas foram completamente reduzidas, né? Completamente reduzidas ao serviço dos homens. E as mulheres, as esposas, elas também, não é, sofriam, porque elas tinham que ter uma grande submissão, né, ao seu marido. E as coitadas das aias, né, toda vez que ela ia para casa do comandante lá para fazer a função dela, tinha um ritual que era chamado de cerimônia. E nesse dia, né, as mulheres elas eram estupradas, mas de uma maneira ritualizada, onde eles liam a palavra de Deus, eles traziam a sua esposa para participar do momento, né? E para que aquilo parecesse um ato, né, abençoado, um ato, ali nós vamos trazer a vida ao mundo, porque o mundo precisa, não é, dessa função aí de que é procriar, dar a vida, trazer a vida ao mundo. Mas as coitadas, ninguém estava gostando disso aí, né? As mulheres, claro, elas não gostavam disso. Outra coisa também muito interessante no meio daí dessa série, no meio dessa história, é que essas mulheres, as aias, elas perdiam o nome antigo delas. Então tem uma protagonista que a atriz é excelente, né? Ela vai com certeza ganhar uma premiação nesse Emmy, que ela está merecendo. Então, nessa série tem uma protagonista, né, que ela é uma das handmaids, uma das aias, na qual a gente vê ali que elas perdem o nome antigo delas. Então, essa handmaid, ela se chama June no passado, mas agora elas perdem os nomes delas. Então, off, né, que quer dizer do, por exemplo, Fred, que é o cara, né? Então fica off Fred, né? Off Green. Ela recebe o nome do comandante a quem elas pertencem. Então, quando elas geram aquelas crianças, elas cumpriram a função delas, aí elas vão para outra casa e ali, né, elas ganham de novo, novamente, um outro nome que pertence àquele cara que tá ali tomando conta delas, né, que tá se servindo, né.
dos serviços delas. Então as coitadas, elas passam a ser tratadas, na verdade, como gado, né? E isso da série é muito legal porque eu contando assim, parece que é uma coisa surreal, né? Parece assim, meu Deus, coisa horrorosa. Isso, né, é uma coisa fora da realidade. Mas não é, gente, não é. No passado a gente teve isso, né? Teve com os africanos, na verdade. Quando eles foram sequestrados e tirados da terra deles, do território deles e trazidos para a América, né? Eles também precisavam perder o nome deles, o nome africano. Para que isso serve, né? Para descaracterizá-los, para deixá-los eles sem uma identidade, né? Para que possa realmente ser usada como um produto, como um negócio, né? E aí você fica ali a serviço do seu dono. Então o escravo também perdia o seu nome e ele recebia o nome do seu senhor. A mesma coisa são as meninas ali na série. Então, na verdade, o que a gente vê aí nessa série é que quem é que sai ganhando nisso tudo, né? É a elite. E a elite, na verdade, dessa série, eles estão muito bem cientes de que isso, que aquelas regras ali, que aquelas papagaiadas de palavra de Deus e tal, aquilo ali tudo é uma farsa, na verdade, para explorar o serviço das meninas, né? Para explorar, né, no caso, a fertilidade das coitadas que estão ali, né? Então, gente, isso a gente pode tirar também, né, para alguns acontecimentos na nossa realidade. Na verdade, esses golpes, essas coisas que acontecem no mundo, né? Vamos falar exatamente aqui do Brasil, é assim mesmo. O pessoal que orquestra, o pessoal que está lá comandando, que é, né, o principal aí do cenário, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem muito bem o que eles precisam aplicar para que a população caia, engula essa farsa, né? E que as pessoas elas possam se encaminhar nessa ideologia. Então, assim, na série, algumas delas, as meninas, não estão satisfeitas. Claro, quem é que vai ficar satisfeita, né, com essas regras? Mas, né, a mesma coisa é aqui no nosso dia a dia, né? Se colocam nós numa situação dessa, é lógico que a gente não vai ficar muito satisfeita, mas durante o processo você vai indo até chegar lá, né, numa parte em que você já foi tomado, né, já foi cooptado para esse tipo de coisa. E a mesma coisa é ali. Essa Alfred, ela fala, né? Ela fala que antes ela estava dormindo e que agora, naquela situação tenebrosa, ela estava acordada. Mesma coisa somos nós. Nós, né, às vezes, estamos olhando o cenário, a gente está recebendo certas informações que vêm, né, da mídia, que vem aí, né, lançado pela grande elite, e a gente tá correndo junto, né, e andando junto, acreditando, e quando a gente vai se dar conta da verdade, a coisa, ó, já perdemos muitas coisas, já perdemos muitos direitos, a gente já foi enrolado. Então, gente, é legal, assistam essa série, porque ela vai acordar a gente para muita coisa. E também não é muito boa de olhar, o cenário é muito legal, a iluminação, vocês vão ver. As roupas que eles vestem assim é muito legal. E eu também estou usando batom vermelho, né, em homenagem às Handmaids, porque elas usam as roupinhas vermelhas, porque talvez, né, o vermelho ele é associado à fertilização. Então, gente, assista essa série. Eu já estou na segunda temporada e eu sei que a terceira já foi confirmada.
E eu espero que vocês gostem. Então, tchau!